O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva ameaçando impor tarifas contra países que vendam petróleo a Cuba. Fabrício Naits, que é nosso editor de internacional, de volta aqui com a gente. Qual o motivo dessa decisão? Segundo Donald Trump, Thiago, uma declaração de estado de emergência assinada por ele, afirmando que Cuba é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. E por quais motivos? Porque Cuba, segundo Donald Trump, se alinha e apoia inúmeros países, organizações terroristas internacionais e atores hostis aos Estados Unidos, incluindo Rússia, China, Irã, Hamas e Hezbollah. Isso está no documento assinado por Donald Trump agora há pouco, um alerta que chegou do nosso correspondente Eliseu Caetano, direto lá dos Estados Unidos. E aí Donald Trump então ameaça impor tarifas para países que vendam direta ou indiretamente petróleo a Cuba, sem especificar o valor dessas tarifas. Donald Trump já havia se manifestado nesse sentido após a captura de Nicolás Maduro no começo do mês, afirmando que Cuba o regime cubano teria os dias contados, principalmente porque entre Venezuela e Cuba haviam relações muito próximas e a Venezuela facilitava o envio de petróleo a Cuba, geralmente através de navios fantasmas, embarcações que não têm registro em lugar nenhum, mais difíceis de serem rastreadas, até porque Cuba tem um embargo que já há muito tempo perdura, imposto pelos Estados Unidos ainda na década de 60, pouco após a Revolução Cubana liderada pelos irmãos Castro. Então essa declaração, essa decisão de Donald Trump, a ordem executiva assinada agora há pouco, a gente ainda vai entender os efeitos disso nos próximos dias, nas próximas semanas, e a gente, claro, aguarda também uma manifestação do governo cubano liderado por Miguel Díaz-Canel, que ainda não se manifestou sobre o tema. Ô Fabrício, eu queria perguntar para você, o governo americano se manifestou hoje sobre a Venezuela, mas só um parênteses em relação a Cuba. Se o governo americano fez o que fez na Venezuela, a gente imagina que a estrutura do país, Cuba, é uma estrutura muito mais frágil do que a venezuelana, né? E aí, eventualmente, se um regime desse cai, é um regime que está lá desde 1959, né? É bastante tempo e tem um certo apoio. Todo o simbolismo, né? Todo o simbolismo ainda de uma época de Guerra Fria, né, Thiago? Eram outros tempos do mundo, mas as ameaças sempre continuaram, mesmo depois do final da Guerra Fria. Há uma preocupação muito grande dos americanos envolvendo a posição geográfica de Cuba, que fica na saída do Golfo do México, o Golfo da América, como os Estados Unidos chamam agora, porque, em teoria, essa posição privilegiada geográfica de Cuba poderia bloquear a entrada e saída de navios norte-americanos dos portos que ficam ali na região do Golfo. E ali são os principais portos dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à exploração de petróleo. A gente vê muito isso, a Pemex opera bastante naquela área e várias petrolíferas americanas também operam por ali. Então há toda essa preocupação. Uma operação militar em Cuba não está completamente descartada. Aliás, essa ideia sempre existiu desde a Revolução lá em 59, como você destacou, mas nunca acabou indo para frente. Fidel Castro, inclusive, não se vangloriou porque acabou morrendo, mas se vangloriava de nunca ter sido morto pelos Estados Unidos, morreu de velhice, né? E sobre a Venezuela, qual foi a declaração, a posição do governo americano hoje? Olha, hoje Donald Trump confirmou uma conversa com Delcy Rodrigues, presidente interino, e disse que ordenou a reabertura do espaço aéreo venezuelano, que estava ali interrompido ou pelo menos prejudicado desde o dia 21 de novembro. Não cabe a Donald Trump decidir pela abertura ou pelo fechamento do espaço aéreo venezuelano. Quem decide sobre isso é o governo local. Mas Donald Trump, em novembro do ano passado, deu uma ordem, digamos assim, extraoficial a empresas aéreas, afirmando o seguinte: olha, sobrevoar a Venezuela nesse momento é perigoso porque nós estamos fazendo uma pressão contra o país. E agora essa ordem extraoficial sai de cena. Donald Trump anuncia então que o espaço está reaberto. A American Airlines disse que vai retomar os voos entre Estados Unidos e Venezuela. A American Airlines opera rotas entre os dois países desde a década de 80 e esse anúncio deve reativar ali não só voos
para a Venezuela ou saindo da Venezuela, mas também voos que são aqui na região da América Latina que sobrevoavam esse espaço, que passavam pela Venezuela sem necessariamente pousar em algum aeroporto. Rotas entre, de repente, Brasil e algum país da América Central, enfim, outros países aqui da América do Sul, voos que vêm ou vão da Europa que poderiam passar por ali, vão voltar a passar ou devem voltar a passar por ali já nos próximos dias. Um outro anúncio muito importante que veio da Venezuela hoje: o Congresso assinou a lei de reforma petrolífera no país, abrindo o mercado venezuelano de petróleo, abrindo mão do controle estatal, facilitando a entrada de empresas estrangeiras, reduzindo impostos. Essa lei vai para a sanção da presidente interina Delcy Rodrigues e era uma pressão muito grande dos Estados Unidos nesse sentido. É uma lei que, segundo o Congresso venezuelano, será histórica e, de fato, deve facilitar essa reabertura do mercado venezuelano de petróleo, mas aí tem um problema, né? A estrutura venezuelana ainda está muito ultrapassada e para você recuperar essa estrutura, atualizá-la para que a exploração de petróleo possa voltar a acontecer em um nível bom, um nível considerável de exploração de barris, isso ainda pode levar algum tempinho até acontecer. Mas o mercado está oficialmente reaberto. Sem dúvida. Fabrício Naitz, nosso editor de internacional, bom descanso, agora sim, até amanhã. Até amanhã.